Olá meninas! Bom, faz um tempão que eu não gravo vídeo pro blog, mas aqui com todas essas manifestações que estão acontecendo e com a semana de provas que eu tive que foi mega puxada, não teve como eu gravar, o blog ficou um pouquinho ausente, mas agora a gente vai voltar ao normal. Hoje eu não vou estar trazendo nenhum tutorial de maquiagem nem nada disso, o assunto de hoje é pincéis. Eu vou explicar um pouquinho sobre os tipos de pincéis diferentes que a gente tem e para que funciona cada um deles. Eu vou fazer uma sequência de filmes sobre pincéis, eu quero trazer para vocês explicando como é que se lava os pincéis, que é uma coisa importante, para que funciona cada tipo de pincéis e quero trazer também uma maquiagem sem usar pincéis. Ainda não tenho certeza se sou eu ou se é a Giovana que vai gravar esse vídeo, mas aguarda que logo logo vai vir. Eu acho importante explicar que não é preciso usar muito pincel para fazer uma sombra legal, você consegue fazer uma maquiagem super bonita usando pouquíssimos pincéis. Quando eu comecei a fazer maquiagem, eu quase não tinha pincel e eu conseguia fazer do mesmo jeito. Até hoje a Giovana, por exemplo, usa super poucos pincéis, ela gosta bastante de usar os dedos para fazer maquiagem e funciona super bem, as maquiagens dela ficam lindas. Então, eu acho que você tem que ir comprando seus pincéis conforme você for sentindo necessidade. Não preocupe em comprar, então, 1 milhão de pincéis se você não vai usar eles. Então, a primeira coisa que nós vamos tratar é sobre pincéis de base. Existem vários pincéis para isso. O mais comum dos pincéis é esse daqui. Ele é o pincelzinho que a gente chama de língua de gato por causa desse formatinho dele. Esse pincel, ele pode ser usado tanto para aplicar base, quanto para aplicar primer ou corretivo. E você vai usar ele fazendo pinceladas no rosto e arrastando o produto sempre do centro para fora, de forma que você vai espalhando todo o produto e a maior concentração de produto vai ficar no centro do rosto e não aqui do lado, para não ter risco de ficar uma linha. Esse é um dos pincéis mais comuns de base que existem, mas ele não é o meu pincel preferido. O efeito que ele dá é muito bonito, mas para quem está começando, é muito comum ele deixar uns risquinhos, porque você vai aplicando, fazendo esse movimento, e se você não prestar bastante atenção, o risco é de que você deixe alguns risquinhos no rosto. Então tem que prestar bastante atenção quando você estiver aplicando a base, para deixá-la bem uniforme. Se você for aplicar o primer, ele é fantástico, e pro corretivo ele é bem grandão, mas se você não tiver outra opção, ele resolve muito bem e funciona super bem. Então, pincelzinho língua de gato. A segunda opção que a gente tem para passar base são os pincelzinhos Duo Fiber. O pincel Duo Fiber, ele, como o nome diz, ele é feito de 2 fibras. Então a primeira, se você olhar, é essa aqui de baixo, que geralmente é uma cerda natural, e a de cima, que é uma cerda sintética. O Duo Fiber, ele funciona para várias coisas na maquiagem. Você pode aplicar pó, você pode aplicar base, você pode aplicar corretivo, blush. Ele é um pincel feito para que qualquer coisa que você aplique com ele seja uma camada bem leve. Por quê? Os pincéis funcionam assim. Esse daqui é um pincel que eu vou mostrar depois. Se vocês olharem para cá, a quantidade de cerdas que existe nesse pincel é enorme e elas estão bem juntinhas, então esse é um pincel bem denso. Agora, se você olhar para esse daqui, as cerdinhas são bem esparsas, ele tem muita cerda, mas são cerdas esparsas, ele não é muito denso. Então, quando você vai aplicar a base ou o blush, o que for que você for aplicar no rosto, ele vai aplicar de uma forma bem mais leve e bem espalhada. Então ele é um ótimo pincel para quem está começando, porque dificilmente você vai errar com esse pincel. É muito difícil você deixar algum traço. Se você passar várias vezes no rosto, você consegue espalhar com bastante facilidade, e ele é um pincel relativamente fácil de encontrar, diferente deste daqui, que é a nossa terceira opção. Esse daqui é um pincel, eu comprei num site, chama Pink Gloss o site, mas o mais famoso dele é o pincel da Sigma, que é o F80. Só que aqui no Brasil é muito difícil de encontrar esse tipo de pincel. Eu conheço 2 sites brasileiros que fazem esse tipo de pincel, mas as marcas tipo Macrylan, essas marcas que a gente encontra assim em farmácia e tal, não encontra desse tipo de pincel. Mas é o pincel que eu acho que dá o acabamento mais bonito na pele. Tanto este pincel quanto este pincel, os dois você vai aplicar fazendo movimentos circulares
Você aplica ou a base em cima da mão ou no próprio pincel e pega assim e vai aplicando e fazendo um movimento circular com o pincel de dentro pra fora, sempre de dentro pra fora. Esse pincel, ele deixa um acabamento mais polido na pele. A pele fica com um brilho mais bonito, a base não fica tão carregada. Então, esse é o meu preferido. Mas, como eu disse, ele é mais difícil de encontrar. Então, a minha sugestão de pincel fácil e com resultado muito bom é esse daqui. Existem outras formas de aplicar a base. Você pode aplicar a base usando a sua própria mão, que é um jeito que funciona super bem e foi como eu apliquei durante muito tempo. Põe um pouquinho na mão, espalham entre os dedinhos e vem aplicando, espalhando por todo o rosto, tomando sempre bastante cuidado para não deixar a marca dos dedos no rosto e sempre lembrando de no final descer com a base um pouquinho pro pescoço. E existem as esponjinhas, que é o jeito que muita gente também aplica. Eu não gosto muito das esponjinhas. Apesar do efeito dela também ficar bem bonito, a esponja, como o nome já diz, é uma esponja, então ela vai sugar um pouco do produto. Da mesma forma como você colocar na água, ela vai absorver, se você colocar um produto líquido nela, ela vai absorver. Ela foi feita para usar produtos líquidos, mas ela absorve um pouco. Então eu acho que desperdiça um pouco de produto. Mas o resultado é ótimo e se você gosta, recomendo que use. E você vai aplicar da mesma forma, você vai dando batidinhas ou ir puxando da jeito que você achar melhor. Então, as esponjinhas também funcionam bem. Agora nós vamos pro corretivo. O pincel mais normal de corretivo é o pincel que tem este formatinho. É igual ao pincel língua de gato, só que ele é pequenininho. Repara a diferença. Esse é pra pele e esse aqui é pros olhos. Então ele é bem pequenininho, que é pra chegar bem no cantinho do olho. Esse pincelzinho, ele tem que ser de cerda sintética, que é uma cerda que não é natural, porque as cerdas naturais tendem a absorver produto e a gente não quer desperdiçar o produto. Então, é bom que seja uma cerda sintética e você vai usar ele, ou você põe o corretivo aqui em cima da mão ou pegando direto do potinho, dependendo de como for seu corretivo, e você vai vir espalhando ele. Eu sempre gosto de, no final, dar uma usada do dedinho mesmo para espalhar. Mas ele é ótimo para chegar, principalmente quando você já fez o olho e você quer usar o corretivo, e você quer chegar bem no cantinho aqui, assim, dos olhos, bem perto da sombra, mas sem bagunçar tudo, o pincelzinho de corretivo é uma ótima. Existe uma outra forma de aplicar o corretivo, que é usando o pincel de esfumar. Deixa eu achar aqui. Com o pincel de esfumar, você vai conseguir o mesmo efeito que você conseguiria com um Duo Fiber, por exemplo, que também pode ser usado para aplicar o corretivo, mas como ele é grandão, é melhor se você tiver um Duo Fiber que for pequenininho, mas se não tiver, ele grandão também funciona. O pincelzinho de esfumar, você vai conseguir uma camada mais leve e mais esfumada do corretivo. Então, se você quer só uma camadinha para dar uma iluminada, o pincelzinho de esfumar é ótimo. Você vai usar ele esfumando mesmo o corretivo aqui embaixo dos olhos. Agora vamos falar do pincel de pó. O pincel de pó, ele é sempre um pincel bem gordão, tá vendo que eles são bem fofinhos? E ele é um pincel bem macio. Quanto maior o pincel, mais fácil é a aplicação e quanto mais macio, menos vai te machucar a pele. O pincel Duo Fiber também pode ser usado para aplicar o pó no rosto. E como eu já havia explicado antes, quanto mais denso for o pincel, mais consistente vai ser a camada de produto que você vai ter. Então, esse pincel aqui, que ele é bem durinho e bem denso, ele aplica mais pó do que se eu usar o Duo Fiber, que é menos denso e mais molinho. E esse pincel aqui, que ele também é menos denso e mais molinho. Na câmera acho que não dá pra ver que esse pincel é menos denso, porque os dois são pretinhos aqui dentro. Mas esse daqui ele é bem mais molinho e tem menos pelinhos do que esse daqui. Então vai depender do efeito que você quer. Se você quer só tirar um pouquinho do brilho, um pincelzinho menos denso é melhor. Agora, se você quer uma camada mais completa de pó, aí um pincelzinho mais durinho. Não precisa ter um monte de pincel de pó. Se você tiver um só, tá ótimo.
Agora vamos falar um pouquinho sobre como são os pincéis de blush. Existem dois tipos básicos de pincéis de blush. Existem os de corte chanfrado e os de corte arredondado. Esse daqui é um de corte chanfrado. Repara que ele tem uma angulação aqui e esse daqui ele já é mais arredondadinho. Esse daqui é o mais comum dos pincéis. Esse daqui já não é tão fácil de encontrar. Os dois pincéis funcionam da mesma forma, vão conseguir o mesmo efeito. Esse daqui você pega com um pincelzinho viradinho e vai passando. E esse daqui também da mesma forma e você vai passando. No meu caso, eu gosto bastante de usar esse pincel para contorno. Por quê? Porque esse meu pincel ele é mais denso, é mais firme do que esse daqui. Esse daqui ele é bem molinho. E como ele tem esse arredondadinho, aqui em cima eu consigo fazer com essa pontinha do pincel, eu consigo ter mais controle para fazer o tracinho aqui do meu contorno do que se eu for fazer com esse daqui. Então no meu caso eu uso esse para blush e esse para contorno, mas você pode ter um pincel só e usar ele para fazer os dois. O pincel de iluminador, ele pode ser o mesmo pincel de blush ou você pode ter um pincel separado. Não existe uma regra para pincel de iluminador. Geralmente é um pincelzinho de blush ou um pincel com uma pontinha. Eu uso esses daqui que são pincelzinhos mais antigos meus. Esse daqui é um pincel que ele é bem pouquinho denso, ele é bem esparso, então tem pouquinha cerda. Então eu consigo uma camada bem levinha de iluminador. E quando eu quero uma camada maior, eu uso esse daqui, que ele é menorzinho, mas é mais denso, então eu consigo fazer o iluminado mais consistente, com mais iluminador. Então é isso, meninas, esse foi um guia bem rapidinho sobre para que servem os pincéis e quantos pincéis existem no mundo. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre os pincéis, deixa aqui nos comentários que assim que possível nós vamos responder. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau!